Anderson Batista. Feriado, mas estamos por aqui, companheiro, viu? Estamos aqui pra gente conversar, não é isso? E para os ouvintes que estão em casa, vamos para o Giro Esportivo de hoje, 15 de novembro de 2018, feriado nacional, proclamação da República. Estamos aqui para falar um pouco desse empate de ontem do Sport em 0x0 contra o Vitória. Não foi o pior para o Leão ontem, porque o Ceará perdeu, o Vasco empatou e... Qual foi o time também ali embaixo que não... Corinthians, Acabou perdendo, né? O Corinthians perdeu pro Cruzeiro, Anderson. Com esse Corinthians... O Cruzeiro, mesmo com aquela incógnita no campeonato, conseguiu vencer o jogo, né? Anderson Batista, por que o Sport jogou tão mal ontem? Porque o segundo tempo do Sport, o Sport veio aparecer aos 35 minutos, ou a 30, quase 40 minutos. O segundo tempo o Sport não apareceu. O primeiro tempo ainda deu para levar, mas o segundo tempo foi horroroso do Sport, Anderson. Eu acredito que a partida do Sport ela começou a ser perdida, porque pra mim ontem foi uma derrota. Eu não considero... O Sport perdeu 2 pontos ao invés de ter ganho 1. E ele, Anderson, e ali atrapalhando, perdão, e a gente comentava aqui sobre aquele jogo lá do Grêmio, e parece que o técnico estava ouvindo a nossa resenha aqui, né? Que ele fez, não, a gente ganhou do Grêmio lá, e isso é como se fosse um empate aqui, então vamos dizer que a gente perdeu para o Grêmio lá, empatou em casa. Enfim, eu não entendi onde ele quis chegar com isso. Mas eu entendi o quê? Que o Sport deveria ter ganhado o jogo ontem. Uma partida basilar. A gente já vinha citando isso aqui, de que Vasco, Ceará e Vitória, o Sport não poderia buscar outro resultado a não ser a vitória. Ontem não aconteceu e a derrota começou a ser construída. O Sport, na verdade, ele saiu com esse resultado de 0x0 por N fatores. Primeiro, ao 12h30, logo quando a gente saiu daqui, eu recebi informação de que tinha-se uma possibilidade de Andrigo jogando na lateral direita. Tudo bem, muita gente questionando nas redes sociais de que o Andrigo fez uma ótima partida, cumpriu bem o setor direito. Na minha opinião, não gostei da partida do Andrigo. Segundo... No caso, você fala do jogo contra o Fluminense. No jogo de ontem, onde ele atuou improvisadamente como lateral direito. A segunda parte desse resultado catastrófico, na minha visão, foi que os torcedores se mobilizaram para fazer uma avenida rubro-negra. Todo mundo se mobilizou, chegou cedo, ficou lá esperando o ônibus do Sport e o ônibus do Sport simplesmente passou. Foi embora. Não fez o... Não deu a mínima credibilidade... Não fez o que fez naquele jogo lá contra o Ceará. Contra o Ceará. Não deu a mínima credibilidade aos torcedores. Foi embora. Sem eira nem beira. Isso deixa um monte de interrogações, gente. Tudo bem, certo. Até então, vamos para a partida. O Sport no primeiro tempo teve aquele mesmo desempenho do jogo contra o Ceará. Um jogo de poucas chances, né? O Vitória também valorizando a marcação, entrou com 3 volantes, 2 pontas e o André Lima lá na frente. Lucas Fernandes não estava bem. Todas as jogadas do Vitória saíam dos pés do Eric, que por sinal fez uma belíssima partida. Isso, jogou muito, né? Só não fez um melhor jogo porque caía do lado errado. Se não tinha o Prata, tinha o Adrielson e sempre estavam contendo os avanços do jovem jogador que foi revelado pelo Náutico. Mas no ataque o Sport não conseguia produzir. Inclusive, a partida contra o Fluminense, o Hernani Brocador fez um jogo apagado, um jogo ruim, né? A bola estava batendo e voltando nele, mas nesse jogo foi melhor do que contra o Fluminense. Mas ainda não foi o ideal para que o Sport sentisse esse efeito Hernani no ataque. Anderson, você sabe que eu não gostei de ontem? Após o jogo, ele ter criticado os amigos, os companheiros, porque ele fez assim, a gente estava sendo muito individualista. E isso, chega um momento que isso não é legal. E o Milton Mendes, ele na coletiva, Anderson, ele disse, não, a gente prezou para essa questão da individualidade mesmo. Eu não entendi, né? É arriscado, né? O Sport, nesse momento, muita gente também ressaltando, alguns colegas da imprensa, de que o Sport ontem não conseguiu um resultado por falta de elenco, o Sport não tem tantas peças de reposição no banco de reservas. Eu, particularmente, não enxergo assim. O Sport tinha deficiências para essa partida nos lados. Tanto o lado esquerdo, sem a presença do Sander, mais uma vez, e no lado direito o Cláudio Vinck também estava fora por suspensão. Não custava colocar outro lateral direito ali. Raul Prata era da posição, passava para a direita, ou até mesmo o Prata na esquerda. O Sport tem lateral direito no banco de reservas. O Sport tem Elias. Eu já vinha falando isso aqui em outras transmissões do Eu Pratico Esporte, de que é um garoto da base. Improvisando, tendo um cara que é da posição. Eu não gostei do jogo do Sport. Eu não sei se eu estava comentando no grupo aqui, no nosso grupo particular, ou era em outro grupo, e eu falava, o Sport não está jogando bem esse segundo tempo, está lembrando do Sport, daquelas partidas horrorosas, onde faz um primeiro tempo razoável e um segundo tempo horroroso. O Sport veio melhorar, e do mesmo jeito que acontecia nos últimos jogos, que o Sport não foi bem, no finalzinho do segundo tempo,
Chegou aos 35 minutos, o Sport não tinha dado um chute a gol, meu amigo. Tá de brincadeira. Tudo pelas substituições realizadas pelo técnico Milton Mendes. Rafael Marques não era pra ter entrado Não era pra ter entrado, de cara, né? Isso aí, todo torcedor questionou essa substituição. Depois no decorrer da partida, ele ficou com Andrigo Pregado em campo, Michel Bastos, Rafael Marques e o Hernani. 4 jogadores pregados, a dupla de volante sobrecarregada, porque em certos momentos o Marcão estava fazendo a lateral, coisa que a gente via no futebol passado. Um volante compondo um lado de campo e fazendo a sua. 2 funções ao mesmo tempo, praticamente. Então um Sport que pecou bastante no aspecto tático, principalmente na segunda etapa, e as substituições, como a gente acabou ressaltando, entrou com Felipe Bastos, se bem que Felipe Bastos fez uma partida mediana, mas a turma não estava ajudando, os jogadores do ataque que estavam em campo não produziam, e o Sport pecou porque não foi uma equipe efetiva. Na defesa, o Sport há 3 partidas não toma gol, parabéns. Hernando e Adrielson vêm fazendo um bom trabalho, mas no ataque o time não está produzindo nos últimos jogos. E isso é que é o complicado, né? O ataque já não está sendo mais tão eficaz nas finalizações como estava antes. Sim. Né? E isso é preocupante para uma equipe que precisa largar essa parte de baixo ali entre os 4. No momento o Sport não está na zona de rebaixamento, nem vai entrar se caso a Chapecoense ganhar. O Sport também não entra, até porque o Ceará perdeu ontem, né, para a equipe do Bahia. E quem entra na zona de rebaixamento, se caso a Chapecoense vença o Botafogo hoje, é o Ceará. Mas fica aí com os alertas bem ligados, porque você vai enfrentar agora um Flamengo, um time difícil. Levando em conta, com todo respeito, a Ceará, Fluminense e Vitória. Mas o ataque do Flamengo é bem mais capacitado de marcar gols. Você tem Diego ali na frente. Exato. Aí você depois pega uma Chapecoense lá. Aí você depois pega São Paulo. Meu amigo, é uma coisa que o Sport ontem não deveria ter empatado com a equipe do Vitória. Vamos falar mais do Sport, mas vamos fazer aqui a coletiva do Milton Mendes, que você pode acompanhar completa lá do canal do Eu Pratico Esporte lá no YouTube. Vamos lá com uma reportagem? Não, reportagem não, né? Com uma parte que ele responde aí, o repórter, sobre as mudanças e também sobre o time. Vamos lá. Realmente, eu estou feliz com o ponto. Estou feliz, é lógico que poderíamos estar melhor. Se fosse a vitória, aquela bola do Matheus entrasse, ou tivéssemos tido a possibilidade de ter feito um gol no primeiro tempo, como tivemos oportunidades. Mas não conseguimos. Primeiro de tudo, agradecer ao nosso torcedor, a forma como ele viveu o jogo e trabalhou bastante conosco, nos incentivou no pior momento, no segundo tempo, quando tivemos uma queda, e o nosso torcedor nos ajudou, uma queda de produção, digo, e o nosso torcedor nos ajudou muito. Então, a gente só dá valor ao ponto quando perde, não é? Então, imaginemos que nós tivéssemos empatado com o Grêmio, tivéssemos ganho em casa. Então não era nada de anormal, porque se a gente dissesse antes do jogo do Grêmio, nós vamos ao jogo do Grêmio e vamos empatar, todo mundo dizia, poxa, é muito bom. Então estamos felizes, porque esse ponto não é porque o Vitória está numa situação ruim, mas vocês viram o jogo. Vitória é uma excelente equipe, boa, pressionando alto, meio campo experiente, jogadores que fazem a transição, 2 externos muito rápidos, enfim, nos criaram muita dificuldade. Eu, respondendo a tua pergunta, João, eu estou muito feliz. Depois, a substituição. Primeiro de tudo, a do Rogério foi porque o Rogério sentiu o adutor e estava previsto entrar até no segundo tempo, mas depois, quando esfriou um pouco, começou a doer mais e chegamos à conclusão que era melhor sair. Depois, a segunda substituição foi a entrada do Rafael. O que eu queria ali era que o Rafael fizesse o que nós faríamos, que o Gabriel faz, vinha dentro, recebia, tínhamos posse de bola, depois nós íamos ficar com 4 homens no meio campo, né, que seria o Marcão, o Jair, o Michel um pouco mais à frente, e o homem que chegasse, que seria o Rafael, fazíamos um triângulo para a abertura do nosso lateral entrando. Infelizmente as coisas não surgiram, porque o time deles também posicionou-se bem, a nossa equipe esteve também bem. Depois, com a entrada do Felipe, foi porque o nosso meio campo estava muito aberto, então eu optei por avançar um pouco o Michel e coloquei o Felipe fazendo 3 homens no meio campo.
com o Marcão, o Jair e o Felipe. E aí foi onde que nós conseguimos controlar o jogo e até crescemos e subimos no jogo. A equipe começou a jogar melhor e tivemos algumas oportunidades também. Então a entrada do Felipe foi para compensar um pouco que eles estavam com um homem a mais, o jogador vinha dentro, se movimentava, então foi compensar e equilibramos e conseguimos ter oportunidade de gol, mas infelizmente não foi concretizado, mas o ponto, estou muito feliz com ele sim. Olha só, Anderson Batista, e uma coisa que eu observei ontem, o Sport ontem não estava ganhando aquela famosa segunda bola, né, que você sabe que é importante, né, e o meio de campo do Sport não funcionou. Foi tão tal que ele bota aí os bastos, ontem foram para dentro das 4 linhas, e acabou dando uma melhorada ali no meio de campo, né, na hora que como é o nome dele agora? Fugiu aqui da minha cabeça, que entrou para jogar no meio de campo ali. Mas o Sport precisa ficar atento. Sorte, o Sport não vai ter contra o Flamengo se jogar essa bola que jogou ontem, porque... claro que não, né? Um ataque, com esse ataque do Flamengo aí, o senhor Diego... Diego, Vitinho, que tá numa boa fase, o Uribe, tem mais aí. Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, que vai estar de volta nessa partida. Então, assim, tem que melhorar muito. E outra coisa, né? Não pode perder gols que foram perdidos ontem. Não foi essa quantidade de gols, mas pelo menos uma bola, né? Que chegue e faça o gol. Tendo a torcida a favor, o pessoal gritando o tempo todo. Não pode, né? Ontem foi... Não sei o que foi que aconteceu com o Sport ontem, né? O mais incrível, eu não sei se você percebeu isso. Contra o Ceará, a mobilização da torcida, a importância do jogo, porque sabia que o Ceará vinha muito bem na classificação. Eu não sei se achou que ia ganhar do Vitória de qualquer jeito. Né? É aonde eu queria chegar. Eu acho que o Sport valorizou bastante a partida contra o Ceará e esqueceu de valorizar também o jogo contra o Vitória, que na minha visão era um jogo bem mais complicado do que o Ceará em termos táticos, porque o Ceará sai um pouquinho mais pro jogo porque tem peças qualificadas lá na frente. O Vitória não. O Vitória vem empatando os jogos desse jeito, meu amigo. O Vitória foi um jogo horroroso contra o Paraná, foi um jogo mais ou menos no clássico e foi um jogo ontem melhor do que o Sport ontem, né? Então, principalmente na segunda etapa. Isso, a segunda etapa o time do Vitória foi muito melhor mesmo do que o Sport. Então, assim, um jogo muito... Agora, em decorrência, claro, das substituições. Enquanto o João Bursi colocou em campo o Rainer, colocou o Heron, colocou jogadores para movimentar o time, o Milton Mendes colocou jogadores que não vêm bem no Sport. Colocou o Rafael Marques em campo, tirou o Jair. A última substituição foi tirando o Jair de campo para colocar o Morato. Tudo bem que o Morato poderia até dar uma velocidade naquele lapso temporal, mas no caso de tirar o Jair, a dupla de volantes que estavam fazendo alguma coisa naquele meio de campo foi a gota d'água. Ontem ele errou erros que não podem acontecer contra a equipe do Flamengo, até porque tem um treinador muito experiente do lado de lá, né? Dorival tá em meio a alguns percalços dentro do Mas tem um timaço, né? Tem um timaço. Agora, às vezes, ele não sabe utilizar. Não sei como é que vai ser o jogo dele hoje. Hoje ele joga contra o Santos. Um jogo duro. Um jogo duro, né? Um jogo grande também. Mas o Santos perdeu para a Chapecoense, né? O Santos fez caldo grosso contra o Palmeiras. Isso, aquele tipo de equipe que cresce com adversários maiores. Né? Mas o Sport tem que ficar bem atento aí. E hoje vai estar aí uns secadores ligados para a Chapecoense perder seu jogo contra a equipe do Botafogo. No caso tem a Chape, o Sport desperdiçou a sua oportunidade de deixar o Vitória bem mais abaixo e torcer para o Internacional também, que venceu o América Mineiro no Beira-Rio. Que esse resultado aí, só se der uma invertida muito grande. Se o Internacional perder para o América, aí banana tudo, meu amigo, vai ser uma loucura. Todo mundo com 37 pontos. A Chape vai a 40 pontos. Isso. O Sport passa a ser o 16º com 38. Ceará 38. O Vitória 36. Mas o América, quem ultrapassa, vai para 37. Aí fica o Sport 16º 40. A zona de rebaixamento. Ceará 38. Com 37. O América com 36. O Vitória já rebaixado. Paraná com 21 pontos. Rapaz. Deu mole ontem. Deu mole e não pode dar mole para times que estão brigando diretamente, porque isso pode decidir, meu amigo. O time do Curitiba foi rebaixado com 43 pontos, a mesma quantidade de pontos que a equipe do Vitória tinha. Se bem que a projeção para esse ano, porque levam-se em conta, e vale sempre destacar isso para o torcedor, o primeiro time hoje, além da zona do rebaixamento, em 16º, é o Ceará com 38. Então, os matemáticos levam em conta de que essa margem
ela é somada pelo número de rodadas, ou seja, restam 4 jogos para essas equipes. Então teremos aí uma margem de 42 pontos. É o número de jogos mais a pontuação do 16º. 38 mais 4, 42. Então hoje, com 43 pontos, uma equipe escapa do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas deve-se levar em consideração os jogos diretos que ainda serão realizados. Quer dizer que o Sport não pode perder para o Flamengo e nem para a Chapecoense. No caso, vale sempre salientar, o Sport tem de vencer esses 2 jogos em casa. De cara. O torcedor, né, tá nessa expectativa de que em casa o Sport possa fazer a sua parte. Agora o Sport faz 2 jogos fora, né? O Sport faz 2 em casa e 2 fora. O Não, Sport agora o Sport pega o Flamengo em casa, aí depois sai para 2 partidas. Chapecoense e São Paulo. É. E termina em casa contra o Santos. Tá de brincadeira comigo, viu? Porque a sequência de 2 partidas o Sport em não casa, e, assim, 2 partidas fora e termina em casa. E a preocupação era chegar nos 40 pontos, né? O Sport não chegou ainda. Ainda não chegou. Como Ceará, como Vitória, como... Eu acredito que esse grupo de equipes Vasco vão agonizar até o final do campeonato. E outra, vale salientar que o Corinthians tem 40 pontos, né, e tá uma interrogação danada por parte do... E a entrevista coletiva ontem foi uma beleza. Do Jair Ventura foi uma beleza, algo né? Foi uma coisa de louco, né? Mas enfim, voltando aqui à nossa realidade, na próxima rodada o Ceará enfrenta o Paraná em casa. Aí é bronca, né? Entendeu? É isso onde eu quero chegar. Aí porque o Ceará tem plenas e totais condições de vencer o Lanterna em casa. Cara, ontem o Ceará foi que abriu o placar contra o Bahia, meu amigo. E no finalzinho o cara achou aquele gol, né? Um golaço. Bahia ontem sacramentou sua vaga à Copa Sul-Americana. E um golaço, né, Anderson? Vamos ser sinceros, foi um golaço. Edgar Júnior. Parece não é parecido com o gol do Felipe Melo, mas foi um golaço. Golaço do Edgar. Mas, com certeza, o Ceará deve ter feito um ótimo jogo. Eu não acompanhei, mas deve ter feito um bom jogo contra a equipe do Bahia. Fez um jogo parelho. Já era um adversário conhecido, né? Eu até ressaltei isso ontem, que as 2 equipes já se enfrentaram neste ano em uma das semifinais da Copa do Nordeste, onde o Bahia sagrou-se vencedor, chegando à final contra o Sampaio Corrêa. Mas o que me preocupa mais, nesse momento, foi, assim, esse futebol fraco que o Sport mostrou ontem. Não levando em conta o resultado, né? Não resultado. Saindo um pouco da cultura a gente tá falando resultadista. dentro de campo, assim, não é um resultado, mas o futebol que foi demonstrado ontem. Isso é preocupante, porque esse mesmo futebol, o Sport passou mais de 10 rodadas sem vencer ninguém. Eu não sei se foi em decorrência das ausências de Cláudio Vinck e Gabriel, pode ser. Lembrando que o Sport vai ter agora, vai ter também desfalque, né? O Sander não vai jogar, né? Talvez o Sander não atue. Mas ontem, quem foi que tomou o amarelo que não vai jogar contra o Flamengo? Prata. Foi o Prata. Mas o Vinck volta. Né? Como o Vinck volta, vai pro lado direito, ele poderia improvisar com o Hernando na esquerda, ou até mesmo contar com a volta do Sander, que tá já no processo de transição. Não pode reclamar de torcedores, né? Ontem deu mais de 20 mil torcedores ontem lá na 22.656. Isso aí, né? Não deu mais do que o jogo do Ceará, mas deu um bom público, né? Então a torcida tá chegando junto. Só que tem que melhorar, né? Tem que jogar melhor. Vai ter que jogar o que não jogou contra o Vitória ontem, vai ter que jogar contra o Flamengo. Isso. E ganhar do Flamengo. E ter a expectativa de que em jogos maiores o Sport cresce de rendimento, né? Contra o Internacional foi assim, daquela primeira vitória da sequência de bons jogos do time do técnico Milton Mendes. Agora, claro, sem invenções. Por favor. E se o Sport vier a perder, né, não, perder é agonizar até o fim. Vai ter que vencer a Chape fora. Vai ter que torcer para o Ceará perder, vai ter que torcer para o Vitória perder. Olha só, viu? Se bem que o Vitória... Mas o Vitória pode chegar a 39 pontos, né? Pode. Se o Sport perder para a equipe do Flamengo, fica com 38 pontos o Vitória. Pode não, deve. Porque o jogo do Atlético Paranaense ontem é algo que o torcedor do Fluminense olhou para o time do Atlético e diz: a gente pode virar essa partida na Copa Sul-Americana. O time fora de casa tem uma atuação horrorosa. O time não consegue render. Foi quanto? Foi 1-1, não foi? 1-1 com gol marcado aos 48 e 50 segundos. O árbitro deu 4 de acréscimo. Faltando 10 segundos para acabar a partida, o Atlético Paranaense empatou o jogo. Contra um Vasco que perdeu 2 atletas no primeiro tempo por lesão. E foi. Eu quero ver como é que vai ser esse jogo do Vasco e Corinthians, viu? Porque isso aí vai decidir desesperadas. Uma loucura, né? Pois é, Antônio Batista, é isso aí, informações do Leão da Praça da Bandeira. A gente fala mais do Leão amanhã. Não tem tempo pra chorar, já tem jogo no domingo. Domingo já tem partida. Esse negocinho de estar chorando. E se perder domingo pro Flamengo, não tem tempo pra chorar, porque na outra quinta já tem a Chape. Nada mais, nada menos do que a Chape. O negócio hoje é torcer pra Chape perder, que eu acho muito difícil. Viu? Eu acho muito difícil a Chape perder jogando na Arena Condá contra o Botafogo. Hoje é o jogo da Chape dizer assim, tchau, zona de rebaixamento.
Não Porque sei se vai permanecer por muito é, tempo fora, mas isso, é um jogo... ganhando hoje, já vai 40 pontos. 40 pontos. E joga a batata assando aí pro Ceará na zona, mas encostado no Sport, só não passa pelo número de vitórias. Isso, e a Chape chega ali perto do Corinthians, né? É justamente o problema tá aí. É que na próxima rodada para o Sport, o Ceará enfrenta o Paraná. Enquanto o Sport enfrenta o Flamengo, nada mais nada menos do que só o Flamengo. Isso. Aí buscando a afirmação na Libertadores. No próximo jogo, enfrenta nada mais menos que a Chapecoense. Se a Chapecoense ganhar e ganhar o próximo jogo, já vem pro jogo da classificação. Confronto direto. Então o Sport vai ter que fazer uma grande partida contra o Flamengo. Em suma é isso. Ou contra o Flamengo ou contra a Chapecoense para chegar aos 41 pontos e o demais, tentar na última rodada a vitória. Para o América perder. É isso aí do América, mas se o América vencer... Anderson, depois que a Chapecoense ganhou do Santos, meu amigo. Eu garanto que no final de ano eu lhe dou um presente. Se o América vencer hoje. Pode torcer pro América. Eu falei cuidado. Porque, sinceramente... Eu falei cuidado com a Chapecoense. A Chapecoense foi lá e venceu a equipe do Santos. Com toda a arbitragem a favor do Internacional, com a bola que o Inter vem jogando, se o América conseguir vencer esse jogo na chegada de Givanildo, eu garanto que final de ano eu compro um presente pra você. Aí se vence, meu amigo, vai ser um ninho de cobra desgraçado, viu? Porque vai ficar todo mundo aí beirando a saída, os três. É uma loucura. E beleza, Anderson Batista, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.